Bom, meus amigos, então, como a Jo já bem disse, a gente vai falar hoje sobre o capítulo que chama Preconceito, que é desse livro aqui, ó, Renovando Atitudes. Eu acho mó legal esse livro, porque além dele trazer uma linguagem bem simples, o nome já é bem sugestivo do que a gente precisa fazer nessa vida, não é? Renovar as nossas atitudes. E hoje o tema é o preconceito. Eita, que sobre isso haja renovação de atitude, né? Mas vamos lá. Para a gente começar, nós vamos falar aqui, esse livro ele geralmente começa sempre citando uma passagem do Evangelho. E nesse caso aqui, ele fala sobre a história de Zaqueu, que eu acredito que muitos já conhecem, a maioria conhece, se não conhece vai lembrar da música, né? Aposto que da música todo mundo lembra, como Zaqueu, todo mundo conhece, né? Se prestar atenção na letra já vai conhecer um pouquinho da história, mas eu vou resumir aqui para a gente poder começar a falar sobre o assunto, tá bom? Então Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, fala na Bíblia que ele era muito rico e ele era quem coordenava então a cobrança de impostos, tributos lá na Roma Imperial Antiga, né? E sendo assim, é como se fosse assim o nosso ministro da Economia, né? Uma coisa assim similar. E sendo dessa forma, os judeus não gostavam muito dos publicanos não, viu? Eles achavam que eles eram ladrões, que eles corrompiam e extorquiam o povo, que eles eram traidores. Assim, na nossa linguagem atual, eles eram corruptos, né? Bom, então, fechando para o parênteses com relação a quem era Zaqueu, diante da descrição que vem no Evangelho, eu vou ler aqui para vocês só o pedacinho onde conta, resumidamente, tá bom? No capítulo 16 lá do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, que conta essa parte aqui do Zaqueu. E aí, Zaqueu, né, sendo esse publicano, ele ficou sabendo que Jesus iria passar lá por Jericó. E aí ele queria muito ver Jesus. E aí foi juntando uma multidão, sabendo que Jesus estava para passar por ali, e Zaqueu, um tico de gente, devia ser do meu tamanho, né? Porque diz no Evangelho que ele era pequeno, então imagino que era meu para menor, né? Aí o que ele fez? Ele falou, não, eu preciso ver Jesus. Aí ele subiu numa árvore para ver Jesus. E aí quando ele subiu nessa árvore, Jesus estava passando, Jesus olhou para a árvore e disse o seguinte, eu vou ser fiel ao que está escrito aqui. Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Gente, eu achei essa frase maravilhosa, porque Jesus não olhou para Zaqueu por acaso e falou, ô Zaqueu, ô menino, posso ir lá ficar na sua casa hoje? Não. Veja que Jesus já disse para ele, desce, porque eu preciso ficar em vossa casa. Jesus já foi logo se convidando, eu vou para lá. E aí Zaqueu, né, todo feliz, foi lá, desceu, levou Jesus para a casa dele, o recebeu com muita alegria e como não poderia deixar de ser, né, o vucu-vucu lá na multidão. Mas como? Zaqueu, esse traidor, cobrador de impostos que trabalha para Roma, Jesus vai na casa dele. Tipo assim, né? Com tanta gente aqui, nós que somos mó legal, ele vai lá na casa de Zaqueu. Bom, Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Aí deixa eu ver aqui, continuando. E aí Jesus disse a Zaqueu, esta casa recebeu hoje a salvação, pois este homem é filho de Abraão. E aí ele menciona, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então veja bem, não era nem Zaqueu que queria ver Jesus, Jesus estava procurando ele para poder salvá-lo, né? E aí Zaqueu, por que Jesus diz isso? Porque Zaqueu, na alegria de receber Jesus, recebendo aquele amor transformador, ele fala, olha, tudo que eu tirei que não era meu, eu vou devolver. E se eu fiz mal a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, naquele momento, na presença de Cristo, do amor de Cristo que envolveu aquela criatura, ele repensou, refletiu e caiu nele uma mudança, uma transformação.
E aí, gente, por que eu quero usar e por que no próprio livro aqui, Renovando Atitudes, ele traz essa história de Zaqueu quando a gente está falando de preconceito? Porque Jesus, em nenhum momento, fez nenhum preconceito, nenhum julgamento com Zaqueu. E muito menos ficou preocupado com o julgamento que toda a multidão estava ali fazendo, inclusive com relação à atitude de Jesus de ir na casa daquele pecador, daquele homem de mal vida, como é dito aqui no Evangelho. Ele simplesmente foi lá e salvou uma criatura de Deus. E aí, gente, eu fico aqui imaginando, e quando eu estava lendo esse capítulo para conversar com vocês, logo já me vi na multidão, né, gente? Porque a gente, como aqueles que estavam naquela multidão, nós infelizmente temos dentro de nós o tal do preconceito. E nós a todo momento estamos fazendo pré-julgamentos, à atitude das pessoas, ao comportamento delas, ao jeito delas se vestir, ao jeito dela falar, ao jeito de fulano ser. E não venham me dizer, ai, Ivonete, me desculpe, fale por você, porque eu não sou uma pessoa preconceituosa. Ok, se você acha isso. Eu acho muito difícil viver nesse mundão do meu Deus. Porque normalmente a gente sempre tem um preconceito. E aqui no livro Renovando Atitudes diz o seguinte, ó, ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião do outro. Então, como dizer que nós não somos preconceituosos? Veja, durante a nossa vida, desde pequeno, nós vamos ouvindo coisas, ouvindo narrativas que vai construindo em nós conceitos morais. Coisas das mais simples até coisas muito sérias. Então, quem de nós já não ouviu, todo mundo que torce para aquele time é maloqueiro, entendeu? Todo bandido é favelado, todo político é ladrão. Sabe essas coisas que nós ouvimos desde que a gente é pequeno e a gente vai trazendo aquilo como conceitos para dentro de nós, como preconceitos que foram estabelecidos e de tanto nós ouvirmos, aquilo foi se armazenando dentro de nós. E, gente, a reflexão deste capítulo é exatamente isso, para que nós tenhamos um olhar nosso diante da nossa condição espiritual e de evolução hoje, para esse mundão e para essas diferenças. Para que nós comecemos a transformar e nos tornar independentes desses preconceitos que foram trazidos para nós no decorrer da nossa caminhada. De que nós fomos ouvindo. Então, a reflexão do estudo de hoje é exatamente isso. Ok, nós convivemos com todas essas falas, com todas as situações, mas você agora tem a capacidade de olhar com a sua visão, com a sua vivência e transformar esses preconceitos que estão aí estabelecidos dentro de nós. E é claro, gente, que nós vivemos num mundo com muitas diferenças. Nós vivemos num planeta que tem muitas diferenças visíveis aos nossos olhos. Eu só vou falar das visíveis aos nossos olhos, aquelas que nós podemos ver, como nós temos as diferenças culturais, nós temos as diferenças religiosas, políticas, sociais. Nós temos as diferenças, quando a gente fala com questões físicas, nós temos as diferenças de cor de pele, de características fisionômicas. Não adianta dizer, nós somos todos iguais. Espera um pouquinho, vamos primeiro nos encarar como seres viventes nesse planeta, que existem sim diferenças e que são importantes para o desenvolvimento desta Terra e de nós enquanto seres humanos. Então as diferenças existem, ok. A questão do nosso aprendizado, e é para isso que essas diferenças estão aí, é como é que eu estou me comportando diante dessas diferenças que existem. Principalmente, gente, essas visíveis. Como é que eu me comporto diante das diferenças raciais, das diferenças de escolhas sexuais, das diferenças religiosas?
Como é que é o meu comportamento? Quais são os preconceitos que estão estabelecidos em mim, que eu estou disposto a me vigiar para tentar mudar? Porque é muito difícil a gente falar assim, eu vou mudar. Não, não é simples. Mas a gente vai se vigiar para tentar mudar. E quando eu falo se vigiar, eu falo pensando muito no meu filho caçula, que está terminando psicologia, onde ele diz, se vigiar é a gente nem sempre achar graça daquela piadinha que está lá com um contexto preconceituoso imbuído nela. É esse se vigiar, não tem graça. Então, tem graça para o que ele que é hétero fazer uma piadinha de quem é homossexual. Tem graça para o branco fazer uma piadinha de negro. Tem graça para o brasileiro fazer uma piadinha de português. Tem graça para o espírita fazer uma piadinha do evangélico e vice-versa. São essas as nossas, como se diz, a nossa reflexão nessa nossa mudança. Daquilo que eu não concordo, então eu não compactuo. Não é? Então, assim, se você não concorda com aquilo, então eu não vou propagar. Então, são essas pequenas mudanças difíceis, mas que a gente tem que estar em vigilância. E aí, quando o livro traz essa reflexão, ele está trazendo exatamente isso. O que é que nós estamos fazendo para mudar tudo que está pré-estabelecido dentro de nós? O que nós temos que fazer é exatamente o título do livro, é renovar as nossas atitudes, é renovar os nossos conceitos e os pré-conceitos que a gente carrega desde sempre. E aí, gente, como é que a gente vai fazer isso? Ivonete, coisa difícil, viu? É muito difícil, porque eu sou palmeirense, não tem jeito não. Meu pai sempre diz que quem torce para aquele time é maloqueiro, não sei o quê, e eu estou quase concordando. Então vamos lá. Então tire essa vestimenta do time e pense como cidadão, como criatura de Deus. São esses rótulos que a gente tem que começar, sabe, gente, abrir mão. De olhar o outro, não num rótulo disso ou daquilo. E para isso, louvado seja Deus, a gente tem o Evangelho de Jesus. Que já nos deixou para que a gente possa ir treinando essas nossas imperfeições. Então nós temos que trazer, buscar dentro de nós a aceitação por essas diferenças, porque elas existem. Ok, elas existem, é o primeiro ponto, nós temos que aceitá-las. E se existem, é porque elas são necessárias para o nosso progresso e o progresso da Terra. Nós temos que exercitar dentro de nós a tolerância. Nós temos que exercitar dentro de nós o respeito e principalmente o acolhimento. Quando nós olharmos para o outro, buscando neles ou apenas percebendo neles o que é igual em nós e não o que é diferente, aí sim a gente pode dizer que a gente está no caminho. Então vamos lá, quando a gente olha o outro, mas quando a gente olha o outro sem ser a principal visão, o fato dele ser preto ou branco, o fato dele ser hétero ou homossexual, o fato dele ter o cabelo liso ou enrolado, o fato dele ser gordo ou magro. Quando a gente olha o outro e olha para ele, percebendo nele as suas capacidades, os seus talentos, as suas fragilidades, os seus medos, as suas inseguranças, a sua maneira de ver a vida, os seus sentimentos. Quando nós nos reconhecemos no outro, gente, quando isso acontecer efetivamente, aí realmente eu posso dizer que eu não tenho nenhum preconceito. Porque eu estou vendo no outro coisas que eu tenho, coisas que são minhas também. E eu preciso falar isso para vocês, eu não sei se alguém aqui ontem assistiu, fazendo um parênteses, né, que eu sempre faço, o Altas Horas. Alguém assistiu? Assistiu? Só eu e tu? Todo mundo dormindo ou na balada, né? Certamente. A gente dorme cedo. Ah, entendi. A balada foi só por acaso, imagina. Então, eu e Valéria assistimos. Então, ontem estava falando exatamente sobre o que, Valéria? Fala aí. Eita, não assistiu, peguei no flagra. Essa hora foi o banheiro. Sobre as diferenças. Então, tinha lá alguns ex-BBB, um cadeirante, não sei o quê, não sei o quê.
Ah, sim. Bom, eu não sei se você chegou a ver a hora que teve um grupo de capoeira. Bom, gente, até meu filho que fez capoeira conhecia o capoeirista que estava lá. Eu vou ficar devendo o nome deles porque eu esqueci de anotar, me perdoem. E ele faz todos, ele é um excelente, meu filho conhece, ele é um excelente capoeirista. Ele é gay, imagina a coragem dessa criatura, né? Neste mundo extremamente machista. E ele faz todos os movimentos da capoeira com salto alto. Minha gente, não é saltinho de 5 não, viu? É saltão fino. E ele fez a apresentação, a coisa mais linda de viver. E aí eu já tinha preparado toda a palestra, e aí quando eu estava assistindo, eu falei, nossa, olha que coincidência, falando exatamente das diferenças, dos preconceitos. E aí quando ele trouxe esse grupo, e meu filho já tinha me falado, mas ele vai se apresentar, mas eu nem tinha. E quando eu olhei aquele homem fazendo aquela apresentação e falando o que ele estava falando, eu lembrei exatamente do que eu tinha acabado de escrever. E eu falei assim, como é que eu estou olhando aquela criatura? Como um homem gay que está lá no mundo machista se apresentando de salto, não sei o quê? Ou será que eu preciso já me exercitar para olhar aquela criatura como uma pessoa corajosa? Olhar nele os seus sentimentos, o que lhe impulsiona, não apenas aquilo que está visível aos nossos olhos. E aí, gente, eu pude constatar o quanto é difícil, porque a gente está preso àquilo que nós podemos enxergar ainda. Então, eu posso dizer por mim o quanto é difícil essas mudanças dentro de nós, essa mudança de olhar. Se vocês não viram, se depois vocês pesquisarem, assim, é maravilhoso, assim, a performance dessa criatura. Como pode? Eu mal consigo fazer uma estrela. Imagina você fazer todos os passos da capoeira no salto alto, é impressionante. Bom, fechando parênteses aqui, e aí eu preciso contar mais uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa muito divertida, e ela falou para mim, Van, eu acho que a humanidade tem salvação, mas a humanidade só vai ser melhor quando a gente se olhar da mesma forma que a gente olha um cachorro. Aí eu olhei para ela assim, com aquela cara de ué, né? Eu falei, desculpa amiga, não captei a vossa mensagem, amado mestre. Ela disse, Van, quando a gente vê um cachorro na rua fazendo qualquer coisa, e a gente vai contar para alguém, a gente diz assim, olha, eu vi um poodle, olha, eu vi um São Bernardo, olha, eu vi um vira-lata. Não, a gente fala assim, eu vi um cachorro fazendo isso. Então ela fala, então, você entendeu, Van? Quando nós falarmos, olharmos para o outro e vermos um ser humano, aí nós estamos no caminho certo. Nós não vamos ver um negro, um branco, um índio, um gay, entendeu? Nós vamos ver uma criatura de Deus. Eita, que nós estamos longe disso. Estou falando por mim, né, gente? Certamente existem pessoas que podem estar um passinho à frente. Né? No livro dos Espíritos, gente, fala sobre essa questão no item lá da lei da igualdade, fala sobre essa questão da igualdade, porque essa minha amiga mesmo, ela nem é espírita, né? Aquela católica sem vergonha que vai na missa só quando tem batizado, ou quando tem primeira comunhão, sabe? Mas ela é muito espiritualizada e ela está sempre refletindo sobre as coisas. E ela fala, essa coisa de que fala, porque tem gente que fala, nós somos todos iguais. Isso é utopia. Nós não achamos isso de verdade. Nós somos iguais diante de Deus. Aí sim nós somos iguais, mas nós ainda não temos essa consciência, essa condição de nos vermos desta forma, porque as diferenças físicas e palpáveis são muito grandes direto na nossa visão, né? Mas aqui no livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, quando fala sobre as leis morais, tem a lei da igualdade. E tem uma parte que diz o seguinte, logo na primeira questão, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem,
nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então veja, esse mundão, do jeito que ele está aí para o aprendizado de todos nós. E todas essas diferenças, louvado seja, estão aí exatamente para a nossa evolução, para o nosso progresso. Para que nós possamos, e como diz essa minha mesma amiga, Van, não é aquela coisa, é a humanidade, quando todos caminharem lado a lado. Ela fala, não, a gente não precisa caminhar lado a lado. Se todos forem na mesma direção, já está muito bom. Cada qual no seu passo de evolução. Então, a meta da humanidade é que todos nós possamos caminhar na mesma direção, o caminho do bem. E cada qual dentro da sua condição. É por isso que o planeta está se transbordando e chacoalhando por essas mudanças. Não adianta, gente, nós temos que ter olhos para ver que o mundo está em processo de mudança. E que nós estamos caminhando aí por um mundo de regeneração. Eu, louvado seja Deus, eu posso estar aqui para ver isso. Desencarnar e voltar quando o mundo esteja passando por esse processo. Porque no mundo de regeneração, todos esses sentimentos de egoísmo, orgulho, prepotência que o homem tem, eles vão estar numa escala muito baixa. Os aspectos de desenvolvimento moral, de compaixão, de amorosidade, vão estar num nível muito mais elevado. Nós estamos caminhando para isso, a humanidade está nesse processo de mudança. Mas para isso, gente, nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo mundo. Cada um sofre de um jeito, cada um passa pelas suas dificuldades de maneira diferente, mas o mundo, tudo que o mundo oferece, esse mundão está aqui para todos igualmente. Com todas as belezas, com todas as mazelas, com todas as facilidades e dificuldades para todos. Às vezes, Ivonete, não é bem assim, porque tem gente que sofre tanto, sim. Mas nós não vamos entrar no conceito da condição individual e espiritual de cada um. Claro que tem. Como bem disse a minha amiga, nós ainda não estamos todos no mesmo caminho, nem muito menos no mesmo passo. Então, se cada um tem questões diferentes, emocionais, questões sociais, questões familiares, existem aí questões individuais e espirituais que aqui cabe a cada um dentro do seu processo evolutivo. Sim, claro. Mas nós estamos falando com esse olhar mais genérico, mesmo porque, como a gente até estudou na aula de segunda que passou, não existe uma reforma íntima para a sua mudança. Eu vou mudar, eu vou me melhorar. Nós só vamos mudar e nos melhorar na convivência com o outro. Então veja, a mudança não é sua porque você quer, é na convivência com o outro. Então o planeta em si só vai mudar e crescer porque a mudança tem que ser de um para o outro, de um para o outro. Você ficar sozinho na sua casa ou numa igreja orando do momento que nasceu até o momento que morreu, ok, pode fazer parte da sua missão aquela solidão. Mas o nosso desenvolvimento espiritual está na convivência. Por isso, quem já me conhece, já me ouviu falar aqui, tirando a Cláudia e a Eile, né? Que nunca vieram aqui na casa, eu canso de dizer que eu louvo essa tecnologia. Louvo, gente, louvo e agradeço, porque como nos faz nos conectar com o mundo, ter as informações, mas eu também às vezes tenho uma raiva disso, gente. Porque essa bendita tecnologia nos fez nos isolar. E não vou pôr a culpa na pandemia não, viu? Porque muito antes dela a gente já estava nesse caminho. Aliás, muito pelo contrário, né? Eu acho que a pandemia trouxe um pouco da reflexão da convivência. Sabe aquela coisa, a gente só dá valor quando perde? Foi bem por aí. Ai, meu Deus, que saudade que eu tava de ver minha mãe brigar com ela pessoalmente. Sabe aquela coisa? E aí você não podia. Ai, gente, eu tô com saudade até do meu chefe, gente. Aquele que eu não aguento ver. Mas a gente ficava porque a gente percebia que nós, como seres humanos neste planeta, como humanidade, nós só vamos nos desenvolver na convivência. Conviver com o outro. Porque é o outro, nessa convivência,
que vai despertar em nós as nossas melhores e maiores qualidades e os nossos defeitos. Ontem eu estava conversando com uma amiga muito querida e ela me disse, poxa, há uns 3 anos atrás, por exemplo, eu não era assim. E aí eu disse para ela, não, você era assim. Todos nós temos dentro de nós os diversos sentimentos. Acontece que durante muitos anos na vida, e talvez durante toda uma vida, nós não somos colocados diante de situações que despertem em nós sentimentos ali, guardados. Então nós nos achávamos uma pessoa forte, uma pessoa sem preconceitos, imagina, eu não discrimino ninguém, e de repente você é colocado numa situação em que você é grosseiro com alguém porque você acha que você é mais inteligente que ela. Opa! Pô, mas eu não era assim, eu nunca fui preconceituosa. Sim. A gente só sabe realmente como nós somos a partir do momento que nós somos expostos a diversas situações. E nós não somos expostos o tempo todo a todas as situações possíveis. E menos ainda se nós não convivermos com as pessoas. Não é? Se nós ficarmos trancados ou trancados dentro do quarto ou trancados na telinha. Como bem diz aquela canção do Tiago York, Desconstrução, né? Você fica preso a essa tela e você fica, do mesmo jeito que a gente está na proposta do livro aqui, que a gente se torne independente dos preconceitos estabelecidos desde que a gente era pequeno, nós temos hoje, no mundo da internet, da tecnologia, essa proposta de nos tornarmos independentes de tudo que está aqui. De tudo que vão alimentando a nossa cabeça. Nós temos que ter, gente, essa responsabilidade, esse discernimento do que é que eu quero me alimentar. Do mesmo jeito que a gente escolhe a comida no nosso prato, se aquilo vai fazer bem ou mal ao nosso corpo físico, nós temos que saber escolher o que alimenta a nossa alma, o nosso pensamento e o nosso coração, através de todas as coisas boas e através de todas as bobagens que a gente encontra disponível aqui. Por isso que eu imagino o quanto é difícil educar uma criança hoje em dia. O quanto deve ser difícil você dizer para ele, olha, nem tudo que está aqui é legal. Olha o mundão aí. E a gente, os nossos pais, nem sempre têm razão. Mas eles têm uma experiência de algo que eu ainda não vivi. Então eu tenho que ter, no mínimo, trabalhar em mim a capacidade de entender que sobre algumas coisas que eles já trupicaram, eu tenho que ouvir o que eles falam. Pelo menos para saber que se eu quiser persistir, eu vou lá trupicar e o dedão vai latejar, como a minha mãe e meu pai disse que ia acontecer. Eu vou correr o risco sabendo do resultado. Então, gente, a grande proposta desse livro é o seguinte: nós somos diferentes, existem diferenças, nós temos que saber conviver com elas e saber trabalhar em nós, que não é isso que é importante. O que é importante é esse caminhar para que a gente se veja como um igual. O que é uma tarefa o tanto quanto difícil. O tanto quanto difícil. Então, assim, não, Verante, é muito difícil você olhar, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, não dá para olhar como igual. Não, mas eu não estou dizendo que ele é igual a você. Ele é um ser humano, um ser de Deus, uma criatura de Deus que está lá no passo dele, nas condições espirituais dele. Mas esse olhar não de discriminação, de julgamento, de preconceito. Esse olhar que Jesus teve lá quando ele entrou na casa de Zaqueu. É claro que Jesus sabia de todas as condições, pecados e erros de Zaqueu, mas ele não foi lá, nem foi acolher e levar a salvação e a reflexão para aquele homem, carregando isso nas mãos. Nem foi apontar o dedo, aí Zaqueu, eu vim aqui para te salvar, porque ó, cá entre nós, hein? Não. Jesus não foi lá com nenhum julgamento, ele foi lá simplesmente com amor. E é esse exercício que a gente tem que fazer, que é difícil demais da conta, mas... E isso mostra, gente, quando a gente ouve a história de Zaqueu, que Jesus está aí. A gente só tem que falar, vem, quero ver você. E ele nos encontra rapidinho quando a gente se expõe. Aqui no livro ainda diz o seguinte, que eu gostaria de ler para vocês.
Gente, uma coisa, vou te falar, vou fazer um parênteses, né? Olha, a criatura que não aceita que está ficando velho e que não usa óculos, né? Porque acha que não precisa, aí não consegue enxergar um ponteiro na frente do nariz. Louvado seja meu filho. Por isso, meu filho, se você não quer assumir que você precisa de óculos, tem amigos que enxergam bem, viu? Obrigado. Tá de óculos, tá, esse não tem problema. É assim, só fazendo esse parênteses, a gente sabe o que é? É que eu usei óculos e lente desde os meus 15 anos, a vida inteira, porque eu tinha ceratocone, já fiz 4 transplantes. Aí quando eu cheguei aos 40 anos que eu fiz cirurgia de catarata, porque eu tive uma catarata medicamentosa, gente, eu fiquei numa alegria, vocês não podem imaginar. Eu estava no carro do meu marido, eu via as placas, eu lia, falava, meu Deus! E eu falava para o meu médico, mandava mensagem para ele, doutor Samir, eu estou enxergando, você não acredita, eu enxergo a lua! Sem névoa, assim, a lua. Aí depois dos 40, quando eu comecei a enxergar, gente, aí ele falou, Ivonete, mas depois dos 50 é natural perder. Eu falei, não venha isso não, porque eu vivi 40 anos, desses 40, 30 eu vivi de óculos e lente, eu opero, não, agora eu quero viver depois dos 40. Mas, gente, 5.5, né, tem que assumir que precisa de novo. Eu vou, quem sabe da próxima vocês já me encontrem, porque eu já passei, já evoluí e percebi que eu preciso. Fecha esse parênteses, que não tem nada a ver com a história. E aí deixa eu ler aqui o que está escrito no livro. Eu tinha escrito aqui, mas eu acho que esse livro tem uma letra tão boa que dá para eu ler sem óculos. De pertinho dá, sabe? E aqui no livro Renovando Atitudes, nesse capítulo, ele diz o seguinte: em verdade, Cristo veio para os doentes, que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não porém para os sãos, ou para aqueles que se mascaram. Ou seja, gente, todos nós somos adoecidos, não é? Nas nossas personalidades, nos nossos sentimentos, nos nossos preconceitos, na maneira que agimos. E Cristo está aí para todos nós. E quando ele diz, ele não vem para o são ou para aqueles que se mascaram, é aqueles que acham que não precisam, né? Não, eu sou fiel a Deus, eu já sei de tudo. Pois é. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. E é exatamente isso, gente. Essa boa nova é exatamente esse poder transformador de Jesus através do Evangelho. Então nós temos aqui uma sustentação para essa mudança difícil de pensamento, de conceitos, de preconceitos. E voltando àquela frase que eu disse lá no começo, quando eu mesma, algum tempo atrás, eu dizia que eu não sou uma pessoa preconceituosa, e aí quando eu me vi em algumas circunstâncias, eu falei, assuma que você tem sim preconceitos estabelecidos. Assuma e vá tentando modificar dentro do seu passo, da sua condição como Espírito de Deus nessa terra. Então, assim, dizer que nós não somos preconceituosos, isso não é uma verdade. Todos nós temos algum tipo de preconceito que foi estabelecido em nós desde lá atrás. Mas louvado seja Deus que nós estejamos derrubando um a um com a nossa visão do que nós somos hoje. Louvado seja Deus. Né? E aí, gente, nós vamos dizer para Jesus, nós vamos fazer... Eu quero, primeiro, antes de eu dizer isso, eu quero que alguém adivinhe aqui como é que eu vou terminar hoje essa palestra. Não, isso não, aí vocês vão embora todos. Eu vou, mas só uma fasezinha. Eu vou terminar com uma música, vamos ver quem adivinha? Nossa, vocês não vão nem cantarolar? Essa é a música do Zaqueu? Eu pensei que tu ia falar como... Com certeza, porque essa música traz uma reflexão de que se nós queremos nos modificar, nós temos que conviver com o outro, nós temos que se reconhecer no outro e nós temos que buscar Jesus, como fez Zaqueu, porque quando a gente busca Jesus, ele nos enxerga e entra na nossa casa, que é o nosso espírito. Então nós vamos assim hoje nos colocar para Jesus e dizer, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas.
confiando e pedindo para Ele, faz o milagre em mim, para que eu possa começar a me transformar, a perceber, a aceitar que eu tenho defeitos, que eu tenho preconceitos, que eu faço julgamentos, mas que eu quero, Senhor, ir me modificando, evoluindo nesse trajeto que eu ainda tenho pela frente, nessa vida na Terra e depois no mundo espiritual.